gostaria de saber o porquê que vocês, adventistas, não comem algumas carnes e não bebem café, por exemplo. Sendo que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Pedro teve uma visão de animais que são titulados imundos. O Senhor mandou ele matar e comer. Pedro responde: jamais coloquei coisa imunda na minha boca, Senhor. Porém o Senhor o responde: não chame imundo aquilo que o Senhor purificou. Bom, essa é a pergunta do Tiago. Agora a Daniele faz o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida para uma amiga. Ela está participando dos cultos na igreja adventista, está gostando muito, porém ela tem uma dúvida. Se para se batizar ela precisa parar de tomar o café. Caso ela não queira parar, ela não poderá se batizar? Ela não entende porque isso é imposto ao batismo, já que não existe nenhuma passagem falando sobre o café. Bom, professor, nós vimos duas coisas. Ela confirma ainda, assim como a carne de porco que está lá em Levítico. Então nós temos duas histórias aqui. Primeiro, o nosso amigo Tiago, ele diz por que os adventistas comem algumas carnes, sendo que Jesus diz que não é tudo que entra, e sim o que sai. Correto? E essa questão do café? Vamos colocar em pauta aí para a gente passar para o nosso telespectador. Como é que fica essa questão toda do comer e especificamente o café? Afinal de contas, a igreja adventista condena também o café, mas o café não está na Bíblia. Que história é essa? Primeiramente, temos que analisar a primeira carta de Paulo, no capítulo 10, verso 31. O problema dessa pergunta é que muitos cristãos fazem uma separação entre corpo e mente, ou corpo e alma. Então, esta separação que é perigosa. Por quê? Muitos, sem querer, acabam aceitando a ideia grega de que o que importa é a alma e não importa o corpo. Só que, considerando a visão bíblica da natureza humana, que é holística, e considerando até mesmo as descobertas na área da medicina, e que mostra, obviamente, que a medicina devida é aquela holística que aborda o ser humano em todos os seus aspectos, nós percebemos que, obviamente, aquilo que nós comemos é importante para a nossa espiritualidade. Por quê? Aquilo que afeta o meu corpo afeta a minha mente. O que afeta a minha mente afeta o meu corpo. O que afeta o meu corpo afeta a minha mente, a minha espiritualidade. Não tem como separar as duas coisas. Então, se você analisar a antropologia bíblica, que mostra que a natureza humana é holística, essa dúvida vai sair da sua mente, querido irmão. Por quê? Por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O princípio aqui é que nós podemos glorificar a Deus, ou não, por aquilo que comemos e por aquilo que bebemos. Isso significa que para Deus importa sim aquilo que comemos ou bebemos. Porque aquilo que ajuda a construir nossas células do corpo, constroem também o nosso cérebro. Não é? O que acontece é que esses textos que você citou, querido irmão, estão descontextualizados. Em Mateus capítulo 15 e em Marcos capítulo 9, quando diz que Cristo considerou puros todos os alimentos, não está dizendo que ele considerou agora a carne de cachorro pura, a carne de gato, a carne de cobra, a carne de cavalo, não é isso. Naquele contexto, considerar puros todos os alimentos é considerá-los puros, mesmo que a pessoa não os coma, tendo participado de um ritual de purificação farisaica que envolvia lavar as mãos muitas e muitas vezes. Este é o assunto tratado ali. Em Atos 10, se você ler Atos 10 e 11, você vai perceber que não tem nada a ver com alimentação os capítulos. Simplesmente os animais imundos baixados no lençol e que Deus pediu para matar e comer, representam os gentios, mais especificamente Cornélio, que era considerado uma pessoa imunda pelos judeus e que jamais receberia a mensagem do evangelho de um judeu. Então Deus deu aquela visão para ensinar a Pedro
que a nenhum homem ele deveria considerar impuro ou comum. Então, nós não podemos pensar que os autores do Novo Testamento, que tinham o Antigo Testamento como inspirado, era a Bíblia deles. Eles agora disseram que Levítico 11, que recomenda não comermos certas carnes, não vale mais. Não tem lógica isso. Outra coisa importante, é óbvio que o café não é mencionado na Bíblia. Agora, se nós vamos dizer que algo é bom porque não é mencionado na Bíblia, então vamos todo mundo fumar maconha. Que a Bíblia não diz que não é para não fumar maconha. Então você tem que, não é assim que se estuda a Bíblia. É óbvio que nos tempos bíblicos não tinha o café, nos tempos bíblicos não tinha maconha. Então você tem que interpretar o seguinte: quais são os princípios bíblicos que demonstram que a Bíblia condena ou não certas bebidas ou certas práticas? Se 1 Coríntios 10, 31 diz que nós podemos honrar ou desonrar a Deus por meio daquilo que nós bebemos, inclusive, e se 1 Coríntios 6, 19 e 20 dizem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o que nos leva a concluir que o uso da cafeína não é bom? Seguinte, a cafeína é estimulante do sistema nervoso central. E quando o nosso sistema nervoso central despende energia a mais do que é o habitual para despender, ele vai reclamar. Ele vai tirar energia do corpo para suprir o que falta na mente. E aí o uso da cafeína faz com que o organismo, o cérebro roube do corpo, o corpo já quer mais energia também do cérebro. Aí essa constante tensão e estímulo a mais e desnecessário no organismo, obviamente que afeta a nossa saúde. E o que afeta a nossa saúde física, afeta a saúde espiritual. É óbvio. Jamais vamos poder negar o batismo para uma pessoa porque ela toma café, isso não existe. Agora, a Igreja Adventista tem como norma orientar a pessoa que o ideal para a vida dela é que ela não se utilize de substâncias assim para que a comunhão dela com Deus seja ainda melhor, porque não há separação entre corpo e mente. Tá bom? Então esses são alguns aspectos. Tiremos da mente, meu querido irmão evangélico, meu querido irmão católico, espírita, tire essa ideia da mente de que aquilo que nós comemos não tem importância alguma, porque tem. Não há na Bíblia essa separação entre corpo e alma, entre mente e corpo. Tudo é uma coisa só. E o que afeta um, obviamente, afeta o outro também. Interessante que, por exemplo, a febre espanhola estava relacionada com o consumo de porco. Uma febre que, quem é que poderia imaginar que a febre estava relacionada com o consumo de porco? Mas uma febre que estava matando centenas e centenas e milhares de pessoas. E estava relacionado com isso. A peste negra que assolou a Europa estava relacionado com o contato com o porco. Enquanto a Bíblia dizia claramente que nós não devemos comer porco, não devemos ter esse contato com o porco. Por isso que houve aquela perseguição em cima dos judeus, porque os judeus não estavam doentes, enquanto os cristãos estavam doentes, porque os cristãos estavam comendo porco, estavam tendo aquele relacionamento com o porco, enquanto os judeus se afastavam do porco. E aí os cristãos começaram a achar o quê? Ah, não, a culpa é deles, eles que estão colocando alguma doença, alguma coisa, uma bruxaria. É sobre nós. E aí foram perseguidos por causa disso. Mas a Bíblia já dizia claramente, Deus proibia o consumo disso. Deus proibiu o consumo, por exemplo, de sangue, também nós não devemos comer sangue. E nós sabemos os riscos que as pessoas estão correndo ao se alimentarem disso. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Hoje a medicina concorda que uma boa risada ajuda. Laughter is the best medicine, dizem em inglês, né? Exatamente. E a Bíblia já dizia isso. Chamamos isso de psicoterapia. Certo? De o que está aqui dentro influencia o restante do corpo. E a Bíblia já diz isso claramente. Impressionante.